Ok, estamos no ar. Então, para iniciar, quem pode oferecer a nossa oração inicial? Eu posso. Ok. Bondoso e amado Pai Celestial, somos gratos por mais esta oportunidade que temos de estar reunidos e poder aprender um pouco mais sobre como fortalecer a nossa fé. Aí te pedimos que o Espírito possa orientar a nossa professora para que nós possamos aprender e aprender as que serão ensinadas. Possamos colocar em prática em nossas vidas e compartilhar com as pessoas que ainda não conhecem sobre este princípio tão importante. Essas coisas que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, Letícia. Então, hoje nós estamos chegando na reta final do curso. Estamos no capítulo 13. Letícia, você já estava antes conosco? Você já passou? No sábado. Eu faço esse curso no sábado à tarde. Então, eu apareço no sábado de manhã, eventualmente, quando eu não consigo assistir ele de tarde, porque eu não vou, poder ir no instituto, aí eu assisto ele de manhã, entendeu? Ah, entendi. Que ótimo. Então, você já está bem familiarizada aqui com o nosso estágio, nosso modelo de 3 estágios, né? Sim. Simplicidade, complexidade, simplicidade além da complexidade. Então, hoje o Helder, ele vai trabalhar, o nome do capítulo é A Vida e a Minha Vida. Então, nós vamos decorrer vamos fazer uma análise aqui da história intelectual do mundo. E ele fala que isso vai nos ajudar a entender mais uma vez, né? Mais um artigo, mais ferramentas que vai nos ajudar a entender esse estágio de 3, esse modelo de 3 estágios. Quem pode ler aqui? Uma ampla análise da história intelectual do mundo oriental oferece uma perspectiva interessante de que a fé não é cega. Um dos cursos preferidos que ensinei na faculdade foi uma matéria na qual examinávamos nossa própria vida, tendo como pano de fundo as principais ideias e correntes culturais da história europeia e da história americana. Aquela ilustração em grande escala tornou-se marcante no que diz respeito ao processo de crescimento espiritual que temos debatido até aqui. De uma simplicidade inicial a uma complexidade confusa, até uma simplicidade bem pensada. Então, ele fala desse curso dele, e então ele vai trabalhar justamente isso, sobre essa história intelectual do mundo e como é que nós podemos adequar isso para o nosso modelo de 3 estágios. Então, ele falou que no começo, deixa eu admitir aqui a Grazi. Deixa eu ver aqui. Seja bem-vinda, Grazi. Grazi. Tá. Então, nós vamos trabalhar principalmente dois aspectos, 2 padrões sucessivos de simplicidade primitiva. Então, a primeira parte que nós vamos ver é essa simplicidade inocente. Ele vai falar sobre a igreja medieval e as monarquias europeias, que eles dominaram a civilização ocidental durante séculos, de relativa estabilidade. Então, os grandes, primeiros os papas, depois os monarcas, eles que ditavam como é que funcionava a vida naquela época. Mas depois veio, então, o século XX. E gerou umas complexidades devastadoras, que nós ainda temos muito do que foi o século XX agora no nosso século XXI. Muitas dessas mudanças que ocorreram no século XX é algo que nós estamos vivendo agora. Tá, com o nosso século, em menos de 30 anos, né? Nós já temos 23 anos, ainda vai fazer 23 anos do século XXI, já aconteceu mais mudanças do que em todo o século XX,
para ter uma ideia. Mas foi o berço dessas mudanças foi o século XX. Então, ele coloca o século XX como complexidade. Aí ele pergunta, então, como é que nós vamos encontrar uma simplicidade além da complexidade depois desse século XX? Então, nós vamos começar imaginando que a vida, antigamente, ela era esse grande quadrado, é a vida. E a nossa vida é um quadrado pequeno. E ele falou que essa vida ao redor, esse grande quadrado, era o que ditava como seria a nossa vida. Então, era a igreja e a monarquia que ditavam como era a nossa vida. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Um pouquinho de história. Tudo ok? A gente vai passar um pouquinho de história e depois a gente começa na ideia. Então, ele fala que durante séculos, quem ditava como era a vida de cada pessoa eram essas forças externas. A igreja, primeiramente, depois a monarquia, porque eles acreditavam que a igreja, depois os reis, eram a voz de Deus. Então, a vida já estava pré-determinada. Então, se você nascia camponês, você ia morrer camponês. Então, você já era ditado como... Não sei se vocês assistem séries de época, mas se vocês assistirem, vocês já perceberam isso. Então, era monarca, nascer nobre, ia morrer nobre, e assim continuava. Depois, ó, de modo geral, esta foi uma época em que prevalecia a ordem com baixa liberdade pessoal. Então, assim, existia muita ordem, muitas regras, mas só que aquela minha vida ali, ela estava determinada pelo externo. Então, a liberdade pessoal, individual de cada um era praticamente nula. Aí eu pergunto para vocês, qual o problema, se é que vocês encontram uma problemática em se viver nessa época? Então, para você estaria ótimo. Podem falar. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Acho que nessa época do século XX, tipo, teve uma grande revolução e tudo, evoluiu na questão das religiões também. Mas ainda assim, ainda era muito forte, né? Aquela coisa da Igreja Católica prevalecer e, tipo, o que eles falarem ser ordem. Tanto que muitos protestantes foram mortos por se rebelarem contra a Igreja Católica nesse período. Eu gosto muito dessa parte da história, porque ela mostra que com a morte de Jesus Cristo, os apóstolos, o Império Romano tomou conta de tudo e eles usavam a igreja como uma fonte de renda, né? Às vezes até escravizavam as pessoas para obter lucro e usavam o temor que elas tinham em relação a Deus contra elas mesmas. Uma forma de manipular as pessoas. Muito bom. Então, a Letícia vê uma problemática de se viver desta maneira. A partir do século XVIII, que foi conhecido como Iluminismo na Europa, começou a mudar um pouco do padrão, né? Do que determinava essa vida externa, que passou a ser a ciência e a razão. Inclusive acima da igreja dos monarcas, né? Então, começou a cair, mas continuou um quadrado maior, determinando a vida individual. Só que agora as pessoas estavam levando mais em consideração a ciência
e a razão. Isso ainda ali no século, antes do século XX, né? Ali no século XVIII. Então, eles trabalhavam explicações que pudessem dar vez à ciência e à razão. Mas essa época ainda se manteve altamente vinculada à ordem. Então, mas a liberdade pessoal ela ia ganhando espaço à medida que ia acontecendo essas revoluções, ciências, políticas. Então, só foi abalado a autoridade inflexível dos monarcas e da igreja. Então, isso foi abalado. Então, assim, não, a voz deles não é a voz da razão, não é a voz de Deus. Vamos olhar a razão e a ciência, mas a ordem ainda prevalecia. Então, individualmente, eu ainda olhava para o externo para determinar como seria a minha vida. Só que eu já tinha mudado ali, não era mais o Papa, não era mais o rei, já era a ciência, já eram os cientistas, os pensadores, os filósofos. Foi a era do iluminismo. Aí depois veio para bagunçar tudo o século XX. Então, ele fala que o século XX ele veio para mudar, realmente. Assim, mudou todas as coisas. Foi umas... Como é que ele fala? Ele fala umas complexidades devastadoras. Então, imagine ali o século anterior, né, todos os séculos anteriores, como uma grande simplicidade. Pensa, você não tinha que pensar muito sobre a sua vida, sobre que futuro você ia ter. Você já sabia. Eu nasci camponês, vou morrer camponês. Eu nasci nobre, vou morrer nobre. Sabe? Eu sou da monarquia, vou morrer na monarquia. Então, você não tinha muito o que pensar. Era uma simplicidade. Aí veio a complexidade do século XX. Como nós aprendemos, a complexidade ela sempre vem para derrubar. E ela sempre vem para desestabilizar as coisas. E foi justamente o que aconteceu no século XX. Então, quem pode ler aqui sobre o resumo que ele faz do século XX? Veio então o século XX quando a caixa... Veio então o século XX quando a caixa maior da vida foi abalada. E para muitas pessoas começou a ser desmoronada. Vários antecedentes importantes desse tipo apareceram no final do século XIX nos escritos de pessoas como Também não sei. Nietzsche, Friedrich e Marx. Os ventos que se seguiram abalaram os alicerces das explicações tradicionais, entre eles a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e holocaustos, a bomba atômica e o comunismo. O comunismo. Muito bom, obrigada. Então, ele fala que a caixa maior ali começou a ser abalada muito, muito. E para algumas pessoas ela estava desaparecendo, estava desmoronando. Por quê? Já vamos partir ali de que saiu do século XVIII, razão, ciência e razão. Nietzsche foi o primeiro a dizer que Deus está morto. E ele não falou no sentido... ele falou no sentido figurado, tipo assim, quem é o ser humano? Não existe um criador. Então, Deus está morto, nós precisamos encontrar uma razão de vida. Ele começou isso. Nietzsche é um escritor muito, muito pesado assim, para se estudar. Né? Aí vem Darwin com a teoria da evolução, vem Freud, vem Marx. E ali, no meio de todos esses pensamentos, né, divagando lá sobre a realidade da vida, do que seria essa vida, a grande vida, né? Não a sua vida individual, ainda vem os grandes eventos que aconteceram. Guerras mundiais, as duas guerras mundiais, a Revolução Russa, a Depressão, a Segunda Guerra Mundial trouxe o Holocausto,
trouxe a bomba atômica e trouxe o comunismo posteriormente, com a Guerra Fria. Então, assim, realmente abalou tudo, o século XX. Aí ele continua. Quem pode ler? Esses eventos, em parte refletindo as propostas desses escritores europeus no final do século XIX, resultaram em um colapso crescente na confiança da sociedade e um universo ordenado. Aparentemente, resultaram também em uma perda generalizada da confiança do significado da vida, conforme era prescrita na Caixa Maior. Essa época se tornou uma era do relativismo, oferecendo um nível menor de ordem e um nível maior de liberdade pessoal. De certa forma, essas mudanças acabaram oferecendo uma liberdade pessoal quase excessiva, deixando muitas pessoas em busca de orientação, porém sem conseguir encontrá-la. Exatamente. Aí agora, novamente, a pergunta. Qual a problemática dessa época? Lembrando que olha o que aconteceu aqui. A pessoa já não tem mais referência nenhuma. Aquele quadrado maior desmoronou. Agora é cada um por si, praticamente. Então, qual a problemática disso? Vocês estão bem tímidas hoje. Vocês veem alguma problemática, algum problema nisso ou não? Tá tudo bem? Pode falar. As pessoas, elas vieram de duas realidades totalmente extremas, né, nesse caso. Então, querendo ou não, isso causa uma perturbação, porque quando há uma mudança instruída, é mais fácil para eles compreenderem e terem a mudança de certos hábitos. Mas quando há uma mudança repentina, sem explicação, sem orientação, isso acaba causando um caos, que foi o caso delas. Então, elas vieram de uma primeira realidade onde elas não tinham liberdade para fazer nada, porque seus atos eram controlados pela igreja, entrando em outra onde já tinha uma total liberdade. Então, isso causa uma certa preocupação nelas. Eu até imagino, tipo, me colocar lá, tipo, num dia a minha salvação é extremamente importante, no outro eu posso fazer tudo que eu quero porque não vai ter problema nenhum. Então, tipo, quem vai estar falando a verdade? Quem vai estar realmente dizendo o que é certo a se fazer, já que tudo aquilo que eu creia antes se tornou uma mentira. E muitas delas deixaram, né, de acreditar na igreja por não ter o conhecimento das escrituras, por não ter um conhecimento de quem de fato era Deus, do que realmente era importante para a salvação dela. Então, aquela primeira imagem que elas tinham, aquela heroína que elas tinham, que era a igreja da época, né, perdeu. E aí isso acabou causando nelas, tipo, uma desilusão, digamos assim. Então, elas perderam totalmente o sentido da vida, do que de fato é certo, dos limites que nós devemos ter para poder alcançar o nosso objetivo. Muito bom. E é muito que nós já estudamos, né? É quando você cai ali na complexidade, você sai do ideal e entra no real. Então, fica realmente essa confusão. Gê, pode falar. Você levantou a mão. Assim, eu mesmo desde nove... Desculpa. Desculpa, tive um imprevisto. Mas, assim, eu me lembro desde novinha, né? Quando a gente via de filmes de época, essas coisas assim, a minha mãe mesmo falava isso para mim, que eu teria sido queimada na fogueira. Eu teria sido queimada na fogueira, e quando o mal fui crescendo e aprendendo e ouvindo sobre essa época, né? Sobre tu tem que acreditar nisso, tu vai acreditar nisso, não tem que obedecer essa pessoa, tu vai obedecer essa pessoa. Eu tinha mais certeza de que eu teria sido queimada na fogueira. Porque eu ia questionar as coisas. Uma coisa
Se tu passar comigo, assim, 2 horas por dia, tu vai perceber que eu questiono muitas coisas. Eu quero muito saber as coisas, eu sou muito curiosa. Ontem mesmo, o meu líder falou assim, olha, aí ele olhava assim, estava fazendo as coisas, ele falou assim, ó, a gente já sabe onde é, porque eu sou muito curiosa. Eu sou muito curiosa e gosto muito de saber das coisas. Então, eu ia questionar, eu ia querer saber, mas isso aqui, por que eu tenho que obedecer essa pessoa? Só porque nasceu o rei? O que tem de maior de Deus? O nascimento? A religião, mas aí, tem que eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno porque Adão e Eva errou? E esse tipo de pessoa que na fogueira. Um minuto. Eu seria esse tipo de pessoa que seria queimada na fogueira, que nem eu seria considerada uma bruxa. Eu vi de época, e as mulheres que eram queimadas eram mulheres que eram inteligentes, né? A última que eu vi... As bruxas, né? Considerando. A moça lá no Pão do Caribe, lá, que eu estava assistindo com a minha filha esses dias, ela ia ser queimada, enforcada, porque ela sabia das estrelas, e ela não podia saber só porque ela era mulher. Não pega muita parte dessa história dela, mas eu estava vendo com a minha filha, né, ela perguntou, mas por que ela é assim enforcada, mãe? Porque a gente foi do Pão do Caribe, né? Eu acho que é o último, o antepenúltimo. Aparece essa situação que a moça ia ser enforcada por causa dela conhecer as estrelas. E ela, por ser mulher, não podia conhecer as estrelas. Então, quando eu paro a pensar nessa simplicidade, eu não acho uma simplicidade. Eu já acho o contrário. Eu acho melhor eu, hoje em dia, poder procurar, pesquisar e saber por mim mesma do que alguém falando para mim que eu tenho que fazer tal coisa. Muito bom. Você está falando lá da medieval. Então, o que é essa vida, tipo, já século XX, né, ali, liberdade, tudo. Liberdade sem ordem, essa foi o século XX, foi a liberdade sem ordem. Antigamente tinha ordem, mas também não tinha liberdade, né, que a G falou. E agora não, século XX nós temos liberdade ao extremo, né, que ele fala excessiva, que a pessoa não sabe nem o que fazer com a própria vida, porque não tem referência. Então, o relativismo, ele tornou dominante, afetando não apenas a moral, mas a ciência, a filosofia e as artes. A arte, a música e a literatura do século XX, eles refletiram essa quebra desse padrão. Então, o Helder Hafen, ele faz essa comparação entre os artistas do século XIX ali e do século XX. Então, inclusive as artes, né? Vamos para as artes que é mais claro. Enquanto que os quadros ali antes do século XX eram quadros realistas, de pessoas, de paisagens, você encontra no século XX Picasso, com a arte abstrata, que faz o quê? O que é arte abstrata? Você olha para aquilo e cada um vai ter uma interpretação daquela arte de acordo com o que ela tem naquele momento, com a sua própria bagagem. Então, ele cita as artes, ele cita a música clássica, enquanto que uns são meio ordenados, Bach, Beethoven, Mozart, ele vem com os outros que não, que já é desordenado. Então, isso é a grande diferença. É a quebra, literalmente, a quebra de padrão da simplicidade para a complexidade, que é o século XX. Então, isso foi o que o Helder passou. Aí, ó, o que vai nos trazer para o estágio 3? Qual é o estágio 3? A simplicidade, depois da complexidade. Como é que nós vamos voltar para uma simplicidade depois de toda essa complexidade do século XX, que ele cita muito, mas é o que nós vivemos hoje, de forma bem mais intensa do que no século XX. Quem pode ler? A restauração do Evangelho de Jesus Cristo destaca-se como uma oportunidade de compreendermos o significado pleno da vida segundo a ótica do quarto maior novamente disponível na Terra. Nossa vida não precisa mais ser tão instável quanto a de um violinista no telhado. Cabaria ainda ao indivíduo uma dose de responsabilidade
para cumprir sua própria busca de significado segundo a estrutura proporcionada pelo Evangelho. O exemplo dos peões feudais da Idade Média, iríamos simplesmente esperar Deus impor suas verdades absolutas sobre nós, sem a mínima busca ativa e participação e o mínimo esforço de nossa parte. Então, ele fala que o Evangelho de Jesus Cristo ele vem com essa oportunidade de a gente compreender esse significado da vida novamente na ótica de um quadro maior. Lembra lá do século XX, e muitas pessoas ainda estão nesse quadro, que é só a minha vida individual, eu não tenho parâmetro para determinar a vida como um todo, a vida como sociedade. E ele fala, será que o evangelho, a restauração do evangelho, ele veio para trazer de novo aqueles peões feudais que vão... Porque ele cita no livro, ele compara ao jogo de xadrez, onde o rei e a rainha, os peões, né, os cavalos, cada um tem uma função determinada no xadrez e cada um só pode andar de uma forma, né? Não sei se vocês sabem jogar xadrez, mas um peão ele só pode andar para determinado lado, só pode... A rainha é a única que pode fazer tudo, né? Mas ele fala, será se a restauração do evangelho trouxe isso de novo? Vamos voltar a ser peões, onde Deus vai impor suas vontades, nós só vamos seguir? Ou será que não, que nós vamos poder usar ali o século XX, né? Podemos usar a nossa própria busca de significado e estrutura. Aí ele faz esses questionamentos, e aí ele responde o que é a restauração do evangelho. Quem pode ler? A restauração não foi uma simples retomada dos absolutos fixos e impostos pelo cristianismo apóstata tradicional. Em vez disso, ela trouxe ela trouxe de volta a verdadeira combinação de ordem e de liberdade que o próprio Jesus Cristo havia ensinado. Por exemplo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este entendimento permite a interação necessária entre o primeiro esforço para se compreender e aceitar os absolutos da vida, dados pelo Senhor, e o segundo, nosso empenho em toda a iniciativa e sentido de responsabilidade por minha vida, conforme trabalhado por Viktor Frankl. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês entendem que o Helder disse que a restauração trouxe. Só um adendo aqui, que o Viktor Frankl, já é a segunda vez que ele comenta sobre ele no livro, ele é um sobrevivente do Holocausto. Esse livro é maravilhoso dele, Em Busca de Significado. Então, ele fala que ele é um judeu, ele foi para um campo de concentração, e lá muitas pessoas morreram, né? Além, claro, das atrocidades cometidas contra elas, que causaram a morte, tinham muitas pessoas que elas perderam a esperança. Simplesmente perderam. Tipo, via pessoas morrendo todo dia. Tipo, eu não vou sair daqui, não. E ele falou assim, eu preciso sair daqui. Viktor Frankl. Então, ele falou assim, uma pessoa precisa ter um objetivo na vida. Precisa ter um propósito claro. E esse propósito vai fazer com que ela suporte qualquer como. Então, lembra, eu acho que vocês já ouviram a frase, quem tem um porquê, suporta qualquer como. Então, veio do Viktor Frankl, que ele falou isso não. Então, ele vai suportar qualquer como. Eu preciso suportar, eu preciso sobreviver a esse campo de concentração, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito de vida. Que ele queria contar tudo isso e ele conta no livro, né? Então, o Helder, nesse capítulo, ele fala do Viktor Frankl nesse sentido de que ele foi um dos escritores, pensadores do século XX, que disse que cada pessoa, individualmente, precisa encontrar seu propósito de vida. Tá bom? Agora eu quero que vocês possam dizer o que vocês entenderam de toda a citação que o Helder falou. O que é a restauração? Para que ela veio nesses dois polos aí que nós vimos, antes do século XX e o século XX?
favor, repete a pergunta. É o que você entendeu, porque ele falou que a restauração, ela veio como uma resposta para aquela simplicidade lá do século, antes do século XX, né, todo. A parte apóstata, né? E o século XX, que é aquela confusão toda. A pessoa não tem mais direção de vida, né? Cada um por si. Aí, eu quero que você me diga o que você entendeu aqui nessa parte da citação que ele fala. O que a restauração trouxe? A restauração do evangelho. O que ela trouxe para a gente? Eu me lembro que quando eu era pesquisadora, você está falando contigo sobre isso, né? Foi um tipo de pesquisadora bem difícil. E eu me lembro que quando eu estava estudando sobre o Evangelho, eu não tinha uma religião fixa. Porque eu sempre soube que tinha um pouquinho de verdade aqui, um pouquinho de verdade ali, e aí eu não tinha uma religião, mas eu acreditava em coisas específicas que tinha em cada religião. E aí eu me lembro que eu perguntei pro Helder que me trouxe para o Evangelho, o Helder que me batizou. E ele na época falou a respeito disso, de que todas as pessoas, o que aconteceu foi caminho para que quando chegasse a restauração, a gente pudesse viver a restauração. Se a restauração tivesse chegado na época lá, monarcas, se eles falassem, não, isso não é verdade, a gente só sacudiria a cabeça. A gente não, né? Eu estava sendo tocada a fogo. Mas a maioria estaria sacudindo a cabeça. É mentira isso. E se fosse na área da ciência, tem muitas coisas que, sim, a religião, ela vem com o pensamento, ela bate com a ciência. Mas uma hora ela não vai mais, não cabe mais na ciência. Então, se a gente ia falar, não é verdadeira, a gente ia começar a dizer que não era verdadeiro. Agora que tem tudo isso, esse mar de opções, e depois de muitas pessoas terem lutado para que a gente possa ter essa liberdade, ficou fácil e ficou bom para que nós podemos escolher viver o Evangelho, né? Tem B, D, C. Eu me lembro que quando eu fui ensinada, todos nós, né? A maioria de quem não foi, né, filho, não nasceu no Evangelho, que foi convertido, entende esse momento de que qual a igreja é verdadeira, né? Mas isso é também um lado bom, não saber qual a igreja é verdadeira, a gente pode orar. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na igreja foi o fato de que eles falam para a gente orar e saber por nós mesmos. Não é pelo pai, não é pelo profeta que está falando, é por você mesmo. Então, tudo isso foi caminho para que nós podemos, por nós mesmos, saber se isso é verdade. Muito bom. Alguém mais gostaria de comentar o que a restauração trouxe? Quando a gente estava falando, o Helder, ele cita isso, que tudo que aconteceu antes da restauração foi em preparação para que a restauração ocorresse. Então, teve até a prensa que já antes não tinha como publicar um livro, né? Isso foram coisas que foram inventadas, né? Descobertas antes da restauração. Então, de fato, o Senhor preparou o mundo para que houvesse a restauração. E é interessante isso, que ela traz esses dois conceitos, de que existe sim agora, nós vamos ter a vida, de novo, quadrado maior. Então, nós temos a nossa vida individual, mas agora nós temos referência. E a nossa referência é o Evangelho de Jesus Cristo. E olha o que ele fala aqui.
Como é que nós podemos encontrar esses 3 estágios lá do modelo dentro desse contexto que ele nos trouxe? Quem pode ler? Cadê vocês? Podemos retirar o É dogmatismo. É. Tá ruim. idealista do estágio 1 com a ordem inflexível e os absolutos da Idade Média. E podemos perceber a complexidade do estágio 2 nas proposições revolucionárias do século XX, que acabaram nos elevando ao relativismo moral. Mas, ao invés de apenas voltar ao estágio 1, precisamos agora do estágio 3, com o crescimento pessoal combinando o real e o ideal, a liberdade e a ordem, operando a real convergência que a restauração trouxe para um mundo livre, sem vínculos mais caóticos. Então, é o que eu falei desde o começo, né? Ele associa o estágio 1 à Idade Média, o estágio 2 à Revolução do século XX, e o estágio 3, ele traz essa combinação de crescimento pessoal, combinando o real e o ideal, com a liberdade e a ordem. Então, hoje nós temos o Evangelho de Cristo para nos guiar. Então, o que de fato o Evangelho traz? Ele nos auxilia a encontrar e desenvolver um significado mais pessoal e completo para a nossa vida. Lembra lá do Viktor Frankl? Então, o Evangelho ele nos dá a base de que nós podemos encontrar isso. E há uma preocupação, existem 2 discursos de referência nessa aula, que é ambos do Dalian Gaux, que fala sobre relativismo moral, que é o que nós vivemos hoje, que tudo é relativo. Então, não existe mais certo ou errado, tudo é relativo. E ele falou que nós devemos combater esse relativismo moral com o Evangelho de Cristo, porque nós não podemos. Agora nós temos o norte. Então, diferente do estágio 1, lembra que o estágio 1, eu nem coloquei as setas aqui, porque no estágio 1 era a igreja ou a monarquia que determinava a sua vida. Você estava lá, pianinho, ou não, e era morto. Mas aqui não. Aqui ele te dá um norte, ele te dá a orientação, a verdade, como é o de Dalian Gaux fala, a verdade absoluta, só que aí traz uma responsabilidade para nós, que é a nossa liberdade de escolha. Então, cabe a nós agora, dentro da nossa vida, do quadrado da nossa vida, agirmos de acordo com tais significados ou não. Aí eu gostaria de trazer para vocês agora uma citação do presidente Spencer W. Kimball, que fala sobre como nós podemos, qual o papel do evangelho em nossas vidas, a partir do momento que nós temos esse conhecimento. Lembrando que muitas das pessoas que nós conhecemos ainda estão só com a minha vida, elas estão sem referência externa. Quem pode ler a citação do presidente Kimball? O presidente Spencer W. Kimball ensinou: se vivermos de modo a permitir que a preocupação com a eternidade nos guie, tomaremos decisões melhores. O que nós podemos aprender com essa citação sobre o papel do evangelho em nossa vida? Que a gente tem foco na eternidade. Que a eternidade é logo ali. Muito bom. O que mais? O que vocês aprendem com essa citação do presidente Kimball? Acredito que a preocupação que nós temos sobre a nossa salvação
sobre realmente voltarmos a viver com Deus, ela vai nos ajudar a fazermos as melhores escolhas agora, né? Já que o Senhor nos deu esse tempo para que a gente pudesse se preparar. Então, cada escolha que a gente toma, escolha boa, é um passo para essa preparação, né? É digamos que um degrau a menos que a gente vai ter que nos preocupar. Até não chegarmos lá. Muito bom. Essa citação, ela está no livro do Casamento Eterno, né? Que ela fala que uma perspectiva eterna vai mudar nossas decisões, nossas escolhas sobre namoro, casamento e sobre toda a nossa vida. Então, todas as vezes que estivermos diante de algumas questões, que nós possamos colocar a eternidade, como a Letícia falou, a nossa salvação, e assim nós vamos poder tomar melhores decisões. Então, é para isso que nós temos o quadrado do Evangelho. Não é para nos ditar o que nós temos que fazer, mas é que nós sabemos o que nós precisamos fazer. O Senhor, ele não nos impõe algo. Ele nos mostra e cabe a nós tomarmos essa decisão. O Eldon Dalian-Gaux, ele fala como no discurso Verdade e Tolerância, onde é que entra, como é que nós podemos nos portar diante da verdade e como é que nós podemos ser tolerantes, né, para que não entre em conflito, não sejamos tolerantes ao pecado. É essa a advertência que ele nos dá. Ele cita o Salvador Jesus Cristo, naquela experiência com a mulher adúltera, que ele não a condena. Ele fala, eu também não te condeno, mas ele a adverte, vais e não peques mais. Então, o Senhor, ele nos diz, mas cabe a nós fazer. Ele não a condenou naquele momento, a ser apedrejada, né? Ser apedrejada. Mas ele disse, ó, vais, não peques mais. Cabe a ela a decisão. E cabe a nós a decisão de pecar ou não, de fazer ou não, de deixar de fazer, que foi o que nós aprendemos na aula passada, que eu pedi para que vocês pudessem anotar, coisas que vocês precisavam deixar de fazer ou começar a fazer para se aproximar mais do Salvador Jesus Cristo. Então, o Helder, ele fala, eu achei muito interessante isso que ele vai fazer. Ele fala assim, perceba a simplicidade da canção primária, sou um filho de Deus, acompanhada das 3 primeiras regras de fé. E ele fala que ao analisarmos, eu vou falar aqui com minhas palavras, porque ele fala meio enrolado. Se nós analisarmos este hino, sou um filho de Deus, com as 3 primeiras regras de fé, a gente vai conseguir entender como que o Evangelho, ele cria justamente esse quadrado maior para nos guiar na nossa vida. E ele nos mostra o que seria a simplicidade, além da complexidade. E ele fala da complexidade moderna, que é o que nós vamos ver. Então, a primeira é o quê? O hino. Quem pode ler? Isso são as verdades que nós encontramos, tá? Que ele vai trazer para a gente. Primeiramente, a canção da primária nos diz que somos filhos literais de um Pai Celestial. Literal. Muito bem. Então, a primeira verdade que o Evangelho traz para nossas vidas. Somos literalmente filhos de Deus. E que esse Deus é literal, ou seja, existe. Não é uma coisa abstrata, não é uma bola de fogo, não é uma força maior. É um Pai Celestial literal. Essa é a grande primeira doutrina. E que todos nós somos filhos deles. Filhos literais. Segunda, que é na primeira regra de fé. A primeira regra de fé afirma: cremos em Deus, o Pai Eterno, e em seu Filho, Jesus Cristo, e no Espírito Santo.
Então, a primeira verdade é que nós somos filhos de Deus. A segunda verdade é que a Trindade, existem 3 deuses. E que nós cremos, né? O Evangelho traz isso. Essa crença nos 3. Terceira. A segunda regra de fé declara nosso arbítrio pessoal e nossa responsabilidade no que tange a minha vida. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Muito boa. Então, novamente, o que isso nos traz? Isso é diferente da complexidade do século XX e daquela simplicidade da Idade Média. Vocês conseguem ver a diferença? Essa regra de fé, eu me lembro que quando eu batizei, né? Os modos que mais deu na minha vida foi. E quando eu descobri a regra de fé, essa regra de fé em específica, ela foi boa para mim porque eu não gostava de pensar que eu seria punida por algo que não fui eu que fiz. Não fui eu que decidi. Né? E quando veio essa regra de fé e falou que eu não vou ser punida pelo que uma outra pessoa fez, pelo que meu pai Adão fez, mas sim pelo que eu fizer. E eu me lembro que ela é espírita, né? E ela sempre falou assim, a gente não vai ser cobradas por uma coisa que a pessoa fez há milhões de anos, vai ser cobrado porque a gente fez por outras vidas. E eu também não gostava muito disso, porque eu vou ser cobrada, eu tô sendo punida aqui, nesse momento, por algo que eu fiz na outra vida que não foi de acordo com o que o Senhor queria. Sendo que ele queria aquilo. Então, essa regra, ela veio trazer uma luz para mim, porque ela veio dizer que eu serei punida pelas coisas que eu faço agora, pelos meus pecados. E eu me lembro que quando a Carmen era menorzinha, a tua aluna Mirim, ela sempre falava assim, mãe, mas fulano fez tal coisa e não aconteceu nada. Mas ele fez isso e ainda ganhou um prêmio, sabe? Coisas que ela começou a perceber as injustiças, quando ela começou a perceber as injustiças do mundo. E aí eu comecei a falar para ela, sempre falo para ela, né? E essa pessoa não pode ser punida agora. Essa pessoa não está fazendo agora. Mas um dia ela vai ser. Nem que seja do véu, mas ela vai ser cobrada pelas coisas que ela faz. E aí, hoje em dia, é engraçado, né? Porque ela tá ficando mocinha e tal. E aí, tudo que acontece na escola dela, ela vem e me conta. Eu adoro essa fofoca que ela me conta das coleguinhas. E ela tá chegando numa fase, né? Que as meninas começam a ter os seus crush. E ela fala, de quem? E a menina que gosta de quem lá? E aí eu falo para ela assim, e tu gosta de quem? Aí ela desconversa, ela muda de assunto. E aí esse dia eu fui conversar com ela, né? Falei para assim, olha, minha filha, eu tenho que gostar de alguém, ter um crush. Ela ficou tão feliz de ter um crush. tem mães que têm problemas maiores do que o meu, da minha gostar de menino. Mas da castidade. Eu olhei para essa de você da castidade. Não só para mim, mas para o Pai Celestial. E o Pai Celestial ele pede que você espere até os 16 anos para começar a ter um namoradinho. E o teu pai pede que tu espere ele morrer e depois de 3 dias comece a namorar. Ai, coitado. Tem regras que tu tem que ser cumpridas. E que tu pode me desobedecer e fazer por aí, que nem a coleguinha A, B, C fez, ou já deu o primeiro beijinho, ou você pode me obedecer e esperar o momento certo, minha filha. Se o Senhor está falando para você fazer assim, é porque assim vai ser melhor para você. Você planta as escolhas, mas você não planta, você escolhe as escolhas, mas você não escolhe as consequências. Aí ela fala, né, para pensar, e hoje em dia ela está maiorzinha, ela vem e fala as coisas para mim, ela fala assim, mas deixa ela, uma hora o pai pega ela. Não é o pai, é o Pai Celestial vai pegar ela. E eu acho engraçado
ela está julgando, mas ela está se protegendo de algo que ela sabe que ela vai ser cobrada. Então, hoje, assim, ela fala assim, não, mãe, eu não fiz. E aí ela não pensa em inventar uma desculpa. Ela tenta inventar uma desculpa. Quando ela tenta inventar uma desculpa, fala para assim, essa resposta da Pai Celestial, ela para assim, não, mãe, eu não fiz porque eu não quis. Ou então, eu não quis, eu não tomei banho porque eu não quis tomar banho, porque a maior briga com ela é para tomar banho, né? Eu acho que é todas as crianças. Porque quando é 6 horas da tarde, a mulher toma banho para a noite. E quando eu estou em casa, ela foge do banho. E ela inventa desculpa, não, mas eu não tomei banho porque eu não vi que já era mais de 6 horas. Eu estava fazendo não sei o quê. E aí eu olho para ela assim, tá, mãe, não tomei banho porque eu não quis. Porque a gente já sabe, quando eu olho para ela, assim, tipo, essa desculpa que dá para o pai, ela já sabe que não vai colar com ele, então não adianta ela mentir. Muito E boa. aí, nessa pegada dessa regra de fé, que eu vejo que ela seguia, porque quando ela vai pensar em fazer alguma coisa, ela fala assim, eu vou ser punida por isso mais tarde. Então não adianta eu mentir para fulano, porque a pessoa principal e mais importante da minha vida, ela está vendo. Ela está vendo. Ela tá ouvindo e está vendo até o que eu estou pensando. Então não adianta eu inventar uma desculpa. E eu vejo isso por um lado bom, porque eu já fiz muita besteira na minha vida quando eu era mais nova, e eu não tinha o pensamento que hoje em dia eu planto na cabeça da minha filha, né? E eu tento plantar até quando eu estou querendo pecar. Nem for pecar, procrastinar em fazer algo, né? Porque fubecar é uma coisa e procrastinar é outra. Eu mais procrastino hoje em dia do que fubeco. Muito boa. Então, é justamente isso, traz esse arbítrio pessoal, que não existia lá no estágio 1, lembra? A igreja, a monarquia mandava em você, agora não, você tem seu livre arbítrio. Quarta, que é a terceira regra de fé, mas é o quarto no conceito dele. Quem pode ler? Vai. A terceira regra de fé sugere como cada indivíduo pode estar em harmonia com a ordem universal e como nossa harmonia com a existência por maior da conciliação entre a ordem universal e nosso arbítrio pessoal. Cremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Muito bom. Obrigada. Então, a terceira regra de fé, ela faz essa harmonia, né, entre a ordem universal e o arbítrio pessoal, que podemos trazer como a justiça e a misericórdia, que só podem ser conciliadas com a expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, essa explicação simples que ele nos passa foi divinamente revelado sobre o significado da vida para nos ajudar a compreender individualmente a origem e o significado da nossa vida. Então, quando nós usamos o Evangelho, como o presidente Kimball falou, como o norte para tomarmos nossas próprias decisões, nós vamos poder encontrar esse significado da vida. Da vida quadrado grande, né? Aqui, quem pode ler? É o final do capítulo do Elder Raffen. Gente, eu mudei aqui para mim, não mudei para vocês. Tá aí. Quaisquer que sejam os problemas com a igreja, a simplicidade
do estágio 3 é um convite para ver essas decepções como parte ainda da complexidade do estágio 2, em vez de uma força tão gigantesca que substitua a grandeza cósmica da restauração do estágio 3. A simplicidade que vai além da complexidade tem em seu cerne as palavras da vida eterna. Alcançar essas palavras da vida vale o sacrifício de lutar para redescobri-las e abraçá-las novamente. Lembre-se, eu Eu daria minha vida, disse homens, pela simplicidade do outro lado da complexidade. Muito bom. Então, ele fala que nós já estamos no estágio 3 com a restauração. E que a gente não possa, os problemas que ele falou, né? Os problemas com a igreja, ou as dúvidas que nós temos, as dificuldades que nós temos em entender determinado princípio, doutrina, ou da história da igreja. Ele fala que nós não devemos encarar isso como uma força tão grande que possa substituir a grandeza da restauração, que é o estágio 3. Então, ele falou que nós temos que entender isso, que fazem parte do complexo do estágio 2. Então, nós não estamos vivendo a complexidade dentro do estágio 3. Não, faz parte do estágio 2 e que nós devemos buscar essa simplicidade além da complexidade com os olhos fitos na fé. Então, quando nós buscamos, que é o que nós estamos aprendendo desde o começo, quando nós buscamos olhar para a eternidade, quando nós buscamos olhar para nos voltar para o Senhor, no meio dessas confusões e dificuldades, é que nós vamos encontrar as respostas. Lembra que na última aula eu falei, mesmo que a resposta seja apenas entre aspas, porque é algo muito grande, termos a companhia do Espírito Santo, é termos a paz que só pode ser adquirida através do Salvador Jesus Cristo. Então, que nós possamos, sim, abraçar esse sacrifício. Para encerrar a aula, tem um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só que como eu não consigo compartilhar no celular, eu vou aqui pelo computador. Só que meu computador às vezes ele dá problema. Então, eu espero que não dê problema. É um vídeo da igreja, bem curtinho, que ele fala sobre isso. Deixa eu ver aqui, eu acho que sim. E vocês vão me dizer quando eu colocar se deu certo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se deu certo isso. Eu esqueci que eu tinha que abrir o vídeo antes. Porque eu pensei que fosse igual no celular, que a gente já abre pelo celular. Faz tanto tempo que eu não faço pelo computador. Vocês vão me dizer se tá ok o som, tá bom? Eu preciso que alguém fale assim, ó, tá ok, tá bom? Quando eu ligar. Deixa eu ver aqui se vai. Fechar. Screen, ok. Aqui. Som. Bora lá, então, ver se esse negócio vai dar certo. Certo. Tá. Eu vou apertar o ok e alguém me diz se tá ouvindo o som, tá bom? Para ter certeza. Perguntas. Todo mundo tem perguntas. Tá ok? Tá ok o som? Sim. Ok, vamos lá.
Perguntas. Todo mundo tem perguntas, como o que vou comer no café da manhã? Ou por que a vovó não consegue usar a internet? Mas podemos nos deparar com perguntas que sejam difíceis de responder, especialmente sobre crenças pessoais. Sou a Lauren. Aprendi que seria útil examinar esses tipos de perguntas a partir de uma perspectiva eterna. Minha amiga, Adri, está passando por um momento muito difícil e me perguntou se realmente há um Deus. Não sei se foi a minha internet, mas parou aqui. Parou? Deixa eu ver. Foi? Para mim também parou. Eu acho que é por causa do computador e eu não consigo compartilhar vídeo. Aqui caiu também. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pintar tela. Ó, eu vou pelo celular, para ver se vai dar certo aqui pelo celular. Esse aqui. Aí a mesma coisa, vocês me dizem se deu ok. Se não, eu mando o link para vocês do vídeo. Porque eu gostaria que convidar vocês a fazer uma tarefinha em cima desse vídeo. Se for possível, a gente assistir em aula. Eu acho que não. Desconectou? Deixa eu interromper aqui. Não deu. Mas eu vou passar para vocês o vídeo. E, resumindo, o vídeo ele fala sobre como nós podemos colocar todas as nossas questões em uma perspectiva eterna. Então, é esse convite que eu quero fazer para vocês. Vocês já têm seus temas, para que na próxima aula, que é daqui a 2 semanas, nós possamos, vocês já possam apresentar os seus temas, né? E isso vai poder ajudar vocês. Esse vídeo ele vai dar um norte de como vocês podem fazer isso, de como vocês podem usar o seu tema, a sua questão, e colocar em perspectiva eterna para que vocês possam encontrar as respostas. Então, eu sei que todas as vezes que nós fazemos isso, colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando nós colocamos em perspectiva eterna todas as nossas questões individuais, nós podemos receber as nossas respostas. E essa aula, meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem pode... O Anderson, ele não me passou a questão da frequência, tá? Então, daqui a pouco, depois da oração, eu vou falar com vocês sobre a frequência. G, pode oferecer a oração para a gente? Acho que fez a primeira oração, não? Ah, foi. Não foi a Letícia? Foi a Letícia? Foi, Então, foi a pode. Letícia. Primeiro. Desculpa. Querido Pai Celestial, nós agradecemos por essa aula maravilhosa que tivemos, agradecemos pelo conhecimento que adquirimos, e agradecemos pelo dom da vida de ter mais esse dia para aprender e melhorarmos, Pai. E agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e pelas aprovações, que possamos aprender com elas, Pai, e que possamos melhorar e evoluir para um dia estar em sua presença. Que possamos ter um bom dia
um dia de aprendizado, um dia de amor, um dia de luz. Que o Senhor possa abençoar nossas famílias e nossos lares. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. 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 Deixa eu só interromper aqui.